meus amores! Tudo bem com vocês? Nem tanto, né, galera? Ai, o que foi que aconteceu, hein? O que você deixou passar aí que eu não tô entendendo? Por que não perguntou da prof? Se você ainda tinha alguma dúvida. Mas não tem problema, nada está perdido. Vamos recuperar o que deixamos passar ali, tá bom? Então, se você chegou até aqui, é porque você ficou na nossa recuperação. Mas não tem problema. Os melhores sempre vão passar ali por último. Quem ri por último ri melhor, não é não, galerinha? É verdade, não é? Então, vamos lá para a nossa revisão para avaliação de recuperação. Eu peguei leve com vocês. Ao invés de usarmos 4 assuntos, usamos só 3 na recuperação. Olha aí, já saiu ganhando, né não, galerinha? Vamos lá. O que nós temos? Os falsos amigos, temos o gerúndio e o muito mútil. Se por acaso ainda acontecer alguma dúvida, alguma coisa assim, também você pode dar uma revisada na aula. É a aula 5, a aula 7, a aula 9, tá bom? Então vamos seguir. A aula 5, ela falava sobre os falsos amigos. Entre muitas coisas, nós vamos nos focar para a nossa avaliação nos heterotônicos, heterogenéricos e heterossemânticos. Os heterotônicos é a mudança de tom, ou seja, uma sílaba tônica, ela vai mudar de lugar da língua portuguesa para a língua espanhola. O significado vai ser o mesmo, tá bom? Mas a sílaba mais forte, era essa palavra que eu estava procurando, ela muda. Por exemplo, em português nós falamos álcool. Em espanhol é alcohol. Em português, cérebro. Em espanhol, cerebro. Em português, hemorragia. Em espanhol, hemorragia. Em português, microfone. Em espanhol, micrófono. Em português, polícia. Em espanhol, policia. Em português, regime. Em espanhol, régimen. Certo? E aí nós temos os heterogenéricos. Heterogenéricos é a mudança de gênero. Ou seja, o significado também vai continuar o mesmo, tá bom? O que vai mudar é o gênero. O que é masculino em português, passa feminino em espanhol. O que é feminino em português, passa masculino em espanhol. Mas, professora, isso vai acontecer com todas as palavras? Não, somente algumas. A maioria delas a gente consegue identificar através das regras que nós já estudamos lá nos substantivos, as regras de substantivo, de gênero dos substantivos. Por exemplo, nós vimos nas regras que todas as palavras terminadas em arre são masculinas, enquanto que em português todas as palavras terminadas em agem são femininas. Então já tem uma dica aí de ouro para vocês. Corraje, el chantaje, el tatuaje, el lenguaje, el porcentaje e el viaje. Já os femininos, todas as palavras terminadas em umbre, menos alumbre, são femininas. Só alumbre que é masculino. La vislumbre, la crema, la pesadilla, la señal, la licuadora, la alarma. Nós também temos lá algumas regrinhas do feminino. Por exemplo, todos os alfabetos são femininos. E, enfim, é só você dar uma olhadinha novamente. Lembra quando eu falei que vocês têm que fazer as anotações de dicasinhas, de coisinhas simples? Então, é para esse momento. Se você voltar lá no seu caderninho, se você fez a anotação, você encontra essas regrinhas. Se não, pode voltar lá nas aulas sobre o substantivo. Nós temos também os heterossemânticos. Esses, sim, são os mais difíceis, são os mais complicados e são aqueles que realmente caem em provas de vestibular e no Enem. Sempre vai ter em algum texto um falso cognato ou um falso amigo, que são os heterossemânticos. O que é heterossemântico, professora? Mudança de significado. Então, às vezes, uma palavra
significa uma coisa boa em português e em espanhol pode significar o oposto, tá bom? Algo não muito bom. Às vezes pode ser até um palavrão. Nós temos ali bolsa, que é sacola, azar, que é sorte, balcão, sacada, bilheteira, carteira, pelota, bola e muitas outras palavras. Mas para vocês perceberem como a gente pode confundir, olha aqui, ó, brincar. Brincar em espanhol não é brincar de carrinho, boneca, de videogame, ou seja lá do que você gosta de brincar. Brincar é saltar. Já a ação de fazer uma brincadeira, de brincar, é jugar. Então, vas a jugar a la pelota, vas a jugar de cochecitos, que são de carrinhos, vas a jugar de boneca, vas a jugar de voleibol, enfim, você vai brincar de alguma coisa, você vai jugar. Outra palavra, criança. Criança, com a seta, significa criação. Então, é uma criança de bois, uma criança de vacas, uma criança de gallinas. Então, é uma criação de boi, vaca, galinha, enfim. Porque criança em espanhol é ninho ou ninha, chico ou chica. Cachorro em espanhol não é o nosso au-au, cachorro au-au. Cachorro é filhote, cachorro é filhote, porque o au-au se chama perro, certo? Outra coisa, deixa eu ver dessas palavras aqui. Ó, essa aqui é o que eu amo. E a maioria dos meus alunos, ou de vocês, também devem gostar. Torta. Ou ainda, pastel. Tem esse uso, depende do país. Torta ou pastel. O que é torta ou pastel? É o bolo. Um pastel de chocolate, uma torta de chocolate. Olha aqui o cachorro filhote que eu já falei, né? Cerrar. Cerrar não é cerrar com serrote, é fechar. Então, é cerrar la puerta, cerrar la ventana. Colar. Colar não é aquilo que nós usamos em pescoço, é coar. Então, você vai colar o café. Você vai coar o café. E depois nós temos a aula 7. A aula 7 é onde nós trabalhamos a formação do gerúndio, galerinha. A formação do gerúndio, ela se dá de acordo ali com a definição da Real Academia Espanhola. Ela é uma forma invariável do verbo, ou seja, ela não vai variar de gênero e número. Ela sempre vai seguir aquela mesma formação. Se eu usar ele ou ella, ele vai continuar com a mesma terminação, tá? Não vai mudar porque ele é invariável. Ele vai ter a terminação em ando, quando forem os verbos terminados em AR, e iendo, ou a sua outra formação com Y, que é yendo, para os verbos terminados em ER e IR. Ele vai expressar o quê? Ele vai expressar uma ação verbal que está em desenvolvimento. Desarrollo é desenvolvimento. Sem indicação de tempo, número e nem pessoa. E ele vai se assimilar, ele vai ser muitas vezes comparado como um advérbio, pelo seu funcionamento gramatical, pela forma que ele está colocada dentro da sua oração. Resumindo aqui, ó, o gerúndio é a forma invariável do verbo que termina em ando e endo, se usa para falar de ações em desenvolvimento. Cantar, cantando, comer, comendo, pedir, pedindo, vivir, viviendo e assim sucessivamente. E tem essas mudanças na raiz ou ainda na sua terminação, que essas mudanças são os irregulares, tá? São os irregulares que nós vamos ver neste quadrinho aqui. Ler fica leyendo, oír, oyendo, ir, yendo. Traer, trayendo, influir, influyendo, poder, pudiendo, dormir, durmiendo, decir, diciendo, pedir, pidiendo, mentir, mintiendo, reír, riendo, vestir, vistiendo, repetir, repetindo e sentir, sintiendo. Professora, como é que eu vou saber se eu vou usar yendo ou
yendo. É simples. Se o verbo, quando eu tirar a sua raiz, ele terminar em uma vogal, eu vou usar o yendo. Olha aqui, o ler, se eu tiro o ER, fica le. Então, eu vou acrescentar yendo, le, yendo. O oír, ele vai ficar o oyendo. O ir, se eu tirar, ele fica nada, né? Então, se ele ficou nada, ele vai ser yendo. O traer, eu tiro o ER e fica trayendo. O influir, eu tiro o IR, também sobra uma vogal e fica influindo, certo? Isso vai acontecer com os verbos terminados em ER e IR, porque são eles que nós usamos o iendo, certinho? Seguindo, vamos voltar aqui o resuminho. Também outra ação, outra função do gerúndio é criar um fundo para uma ação. Então, é possível nós usarmos o gerúndio para criar um fundo para outra ação. Ou seja, para justificar alguma coisa. Neste exemplo, siendo espanhol, não habla inglês. Então, ele está dizendo que por a pessoa ser espanhol, é esse o motivo pela qual ela não fala inglês. Então, criou um fundo para justificar o motivo pelo qual a pessoa não fala inglês. Resumindo, gerúndio, resumo do resumo, né, professora? Que a senhora já falou resumindo 3 vezes. Expressa uma ação em desenvolvimento, costuma desempenhar a função de advérbio. Por exemplo, los chicos están bailando rumba. Estaba mi madre procurando por María. Estava estudiando mucho. Então, ele pode vir também com o verbo estar antes, né? Para poder justificar ainda mais que é algo que está acontecendo no momento. E aí eles têm a terminação ando, yendo, yendo. Certo? Tranquilos hasta aí? Então, vamos lá para esse mocinho aqui. Esse mocinho é o uso também que faz nós brasileiros nos confundirmos bastante. É o uso do muy e do mucho, certo? Onde tanto um quanto o outro, na sua tradução, vai ser muito. Porém, o seu uso não pode ser de qualquer maneira. Existem regras. São regras para o uso do muy e do mucho. Vamos ver como é que a gente traduz e vocês percebem que realmente a tradução é muito, não importando qual dos dois eu use. Te quiero mucho, te quero muito, ou te amo muito. La escuela es muy lejos de aquí. A escola é muito longe daqui. La escuela é muy lejos de mi casa. A escola é muito longe da minha casa. A maioria de vocês mora bem, mas bem longe de casa, não é verdade? Pois é. Mora bem longe de casa. Ô, professora, mora bem longe da escola. As coisas às vezes confundem. Desculpa aí, eu sou desse jeitinho mesmo. Mas vamos continuar. Esquece os errozinhos aqui de colocação na cabeça da professora, das ordens das coisas. Vamos seguir para o muy e o mucho. O muy, ele é invariável. O que significa isso? Que ele não tem mudança de gênero e nem de número. Ele sempre vai ser muy. Não importa se o seu complemento é singular, plural, feminino ou masculino. Ele sempre vai ser muy. E onde é que eu vou utilizar ele? Eu vou utilizar ele como um advérbio de intensidade antes de adjetivos, advérbios e junto com outra palavra para formar uma locução adverbial ou junto com outro advérbio para formar uma locução adverbial. Por exemplo, Juana está muy contenta. Contenta é o meu adjetivo. Contente. Julio camina muy rápido. Então, muito rápido. Eu poderia usar esse muito rápido tanto como locução, para rapidamente, ou como só antes do advérbio, né? Temos aqui o advérbio rápido, então antes dele vem o muy. A mesma coisa acontece com a frase de baixo. Tu hermano habla inglês muy bien. Muito bem. Já o mucho, babies, diferente do muy, ele
é variável. Por que que ele é variável? Ele vai ser variável quando ele vir antes de substantivo, que eu vou falar já já para vocês. Mas ele também pode ser encontrado ou usado depois de verbo. Então, o mútil, ele é um adjetivo determinativo quantificador usado antes de substantivo e depois de verbo. Enquanto o muy, ele é um advérbio de intensidade, o mútil, ele é um adjetivo quantificador, tá bom? Exemplo, Julio trabaja mucho. Ayer llovió mucho. Has crecido mucho desde la última vez que te vi. Esse uso aqui, todos eles é após o verbo. Então, é muito comum você encontrar o verbo e depois dele, quando está se referindo ao verbo, nós utilizamos o mútil. Por quê? Ele não está se referindo ao Júlio, não é o Júlio que é muito, é o trabalho dele que é muito. Não é ontem que foi muito, vamos apagar essa bagunça, né? É a chuva que é muito. Não foi muito depois que eu te vi, foi que ele cresceu muito. Então, se está se referindo ao verbo crescer muito, tá? Então, todas as vezes que estiver se referindo ao verbo, ele vai vir depois dele e como mútil nesse formato, tá? Sem ser mútia, sem ser mútias, sem ser mútios. Somente mútil quando for depois do verbo. Mas quando vir antes de substantivo, ele sim vai concordar em gênero e número. Então, ele vai ter as suas variações. É mútia, mútios e mútias, tá? Então, pode ser mútil, múcio, mútia, mútios e mútias, certo? E aí sim, ele vai variar. Vamos ver no exemplo. Hay muchas personas en la plaza. Ele está se referindo a haver ou está se referindo a pessoa? O que que tem muito? Pessoa. Então, se ele está se referindo ao substantivo personas e a personas está no plural, então nós vamos usar no plural. Tengo muchos livros. Eu não está se referindo ao muito. Ele está se referindo a livros. É o livro que eu tenho muito. Mucha gente no creía en nuestra relación. En este río hay muchos peces. Olha aí, concordando com peixes. Certinho? Só que, como todas as regras, existem as exceções. Como nós vimos, o muy, ele é usado antes de adjetivo e advérbio, ok? Só que existem 8 exceções. Existem 4 advérbios e 4 adjetivos. Diante desses 4 advérbios e diante desses 4 adjetivos, eu não vou usar o muy, eu vou usar o mucho, tá bom? Vou usar o mucho e não o muy. Não o muy. Quem são eles? Antes, después, más, menos, mayor, menor, mejor, peor. Mucho antes, mucho después, mucho más, mucho menos, mucho mayor, mucho menor, mucho mejor y mucho peor. Exemplo, los candidatos llegaron mucho antes de la hora e não los candidatos llegaron muy antes de la hora. Se você escreve muy, está errado. Llegaremos mucho después de ti. La película es mucho mejor do que lo pensamos. Certo? Agora, galerinha, é aquele momento de vocês novamente. Agora é com você. É o momento em que você vai ter que respirar fundo, beber sua aguinha, pegar a sua canetinha, se concentrar, ler, reler, não se preocupar com o tempo, tá bom? Façam com calma e façam uma boa avaliação. E nós nos vemos na unidade 2. Besitos!